Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. Hoje aqui comigo, Pamela Tayara, advogada, empreendedora e mentora. Bem-vinda, Pamela. Obrigada, finalmente aconteceu. Deu certo. Deu certo, no tempo certo tudo acontece. Depois de um ano deu certo. Deu certo. E é isso. E aqui também, Débora Rolim, palestrante, treinadora e empreendedora. Bem-vinda, Débora. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui nesse momento, né? Eu que agradeço. Acontece, né? As coisas acontecem na hora certa. Eu Acredito que eu digo uma coisa assim, pessoas de mesma energia sempre se esbarram. Inclusive foi assim que eu conheci a Pamela. Verdade. Não foi? Eu falei isso pra ti, lembra que eu falei? Lembro o nosso café. Hoje, assim, adoro café, né? O Ricardo também quase não gosta de café. Então deu certinho. Se esbarrou na internet, inclusive. E as energias vão se atrair mesmo. Se estão afins, vão se comunicar. E não tem erro, vai ter que se esbarrar. Vai se esbarrar. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. Uau. Acho que é o tema de vocês, né? E a pergunta é, como a espiritualidade pode ajudar nos negócios? Aí eu te pergunto, Pamela, antes de entrar no tema, o que é espiritualidade? Eu acredito que Pamela, sou cristã. Eu acredito em Cristo. Para mim, é o ensinamento de Cristo. Espiritualidade ela é muito além de religião. Hoje em dia tem muitas pessoas que falam sobre religião, até se camuflam atrás de uma religião, que eu acho um pouquinho, né? Algumas pessoas, enfim, eu não vou entrar nessa polêmica de religião. Não, fica à vontade. Não, polêmica, pode ter polêmica aqui também? Não, porque infelizmente muitas pessoas vivem a hipocrisia, né? De religião e tudo. Não é religião. Para mim, é espiritualidade, é muito além, é uma força maior, né? Eu acredito em Cristo, em Deus. Então, tem pessoas que não acreditam em nada e tá tudo certo, mas para mim, a minha base de tudo é de verdade viver a palavra que está na Bíblia, que está mais de 2000 anos funciona, que é a palavra de sabedoria, né? E tem pessoas que questionam e tudo, mas espiritualidade para mim é muito além de religião, é viver tipo o espiritual mesmo, é viver uma conexão com Deus. Talvez viver o que o manual de conduta que tu falaste da Bíblia prega pra gente, porque pra mim a Bíblia é um manual de conduta. Total. Né? E Débora, me fala, a Pamela falou sobre espiritualidade, não ser religião, qual é a maior diferença assim, que tu pode falar pra gente entre espiritualidade e religião? Porque realmente é uma coisa que se confunde. Espiritualidade e religião. Olha só, pra mim, espiritualidade é aquela paz que eu vou encontrar. Dizem que o ser humano vem sem manual de instruções, né? Discordo. Mentira. Discordo, a gente tem um manual de instruções. Primeira fake news foi essa. Exatamente. A gente tem um manual de instruções aí perfeito. E que se a gente seguir, a gente vai conseguir êxito. Em qualquer segmento da sua vida. Religião, regras. Algumas regras que foram colocadas. Impostas. E essas regras, ela veio dos homens. Nosso manual não veio dos homens. Quem criou as regras da religião com a falsa ideia do religare, né? Religião, religar com Deus, mas eu não vejo dessa forma. Cara, a origem da palavra religião é isso? É, religare. Porra, legal. Deixa de saber a parte etimológica. Deus. Se ligar, religar com Deus. Religar, mais ou menos isso. A conexão. E aí, mas só que isso foi criado pelos homens. E cada um, no seu momento, no seu tempo, da sua maneira, foi criando esse conjunto de regras. E essas regras, em vários momentos, se a gente for olhar no contexto histórico, suplantou, né, ultrapassou a ideia da espiritualidade. É como, na minha visão, tá? Como se Deus tivesse ficado em segundo plano e a religião ficasse acima. Mas na verdade é o contrário. E na verdade tem que ser o contrário. A base é Deus. A base é Deus. Hoje, eu pegar o meu manual de instruções lá de manhã, sentar, folhear, ler e pegar a informação que eu preciso, isso é fundamental. Sem a necessidade do templo. Não que o templo não faça parte. Faz, porque a gente precisa congregar. A gente precisa difundir. Então, a gente vai ao templo. Mas o primeiro templo sou Cara, eu concordo né? muito. Tanto que eu tenho dificuldade de ir para templos, de ir em igreja e tudo mais. Não é que eu tenho dificuldade, eu não sinto necessidade.
Então, para mim, eu me comunico, enfim, lá em casa, no meu quarto. Tanto que tem um livro que eu gosto muito de ler, não é à toa, que são os Provérbios. Eu acho que é um manual de conduta, é um manual de conduta empresarial incrível. Total. Talvez seja o melhor. Uhum. Porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui, cara. De Palavra de sabedoria, trabalhar, né? de negociar, de empreender, tá tudo aqui. Então não tem como fugir disso aí. Eu concordo com você em partes. Que bom. Tá? Assim, porque eu durante muitos anos, eu fiz esse discurso. Eu não preciso do templo. Onde eu estiver, Deus está comigo e tudo bem, e tá tudo certo. Hoje, depois que eu realmente mergulhei, porque eu venho de uma família onde não me deu esse embasamento tão profundo da espiritualidade. Apesar da espiritualidade ser um assunto recorrente, mas para mim eu vejo hoje de uma forma rasa. E quando eu comecei a mergulhar um pouco mais a fundo, eu comecei a entender que eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. E a questão do templo seria o espaço de compartilhamento, onde eu posso contribuir também, através do meu conhecimento, com outras pessoas. Dar a mão para aqueles que estão iniciando. Sim. Então, e nós sabemos hoje que nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. E se eu vivo sozinha, talvez eu não esteja sendo arrogante em achar que eu não preciso do outro. Então, hoje eu vejo essa visão que eu tenho do templo dessa forma. É um espaço que eu preciso estar para compartilhamento do meu conhecimento, para eu receber um pouco mais. E até para me ter as dúvidas, né? Porque ali eu vou colocar o meu conhecimento à prova, vamos assim dizer. Porque alguém vai me contestar. E quando ele me contesta, aí da minha natureza, eu vou procurar conhecer ainda mais. Entendi. E pegando esse gancho sobre espiritualidade, sobre falar com pessoas, sobre se questionar, sobre evoluir e tudo mais, trazer pessoas para o mesmo nível que a gente, quais são os benefícios da espiritualidade nos negócios? Como é que pode ajudar? Como é que gera retorno? Se gera retorno? Total, tá no manual, né? Como você acabou de falar, Provérbios, né? Do rei Salomão, que foi filho do rei Davi. Então, ele era um homem sábio, ele era o homem mais rico que existia. Então, assim, eu acredito muito que é a base de tudo. Se tu for em Provérbios, está falando assim, ei, fala menos, porque a língua ela tem um poder sobre a vida ou sobre a morte. Então, cuidado com o que tu vai falar. Quantas vezes, Ricardo, tu tiveste planos na tua vida, tu falaste para um colega, para um amigo e deu tudo errado? Porque tu não tiveste sabedoria. Tu não colocou em prática aquele conhecimento lá da Bíblia. Porque se tu pega o manual, tu lê aquela parte de Provérbios, não fala, fica quieto, duvido que tu vai falar. Tu vai ter o quê? Esse discernimento. A palavra fala muito nessa palavra, discernimento. O que é o discernimento? É saber o que é o certo, o que é o errado. E agir da maneira correta. Ter sabedoria é colocar aquele manual em prática, em tudo. Se tu for pegar a base da tua família, tu vai ter que pegar um outro exemplo. Tu tem que honrar a base de tudo. Tu é casado? Não é casado hoje em dia, tu tem um relacionamento, não é casado. Então, assim, o relacionamento, por exemplo, a mulher sabe, ela edifica seu lar. Então, a tola, ela destrói com as próprias mãos. O que acontece hoje em dia? Existe uma disputa muito grande dentro de casa. E se tu for para a base, para a Bíblia, o princípio, tudo, é o quê? A edificação do seu lar, não existe disputa. Então, tá na palavra. Então, por que eu falo da casa? Porque se tu não estiver bem na tua casa, com a tua família, automaticamente os negócios não vão bem. Porque uma coisa é interligada com a outra, é sistêmico. Então você precisa... Não tem como dissociar, Não né? tem como dissociar. O ser humano é uma coisa só. Uma coisa só. Então eu acredito muito que a parte da sabedoria que está na Bíblia, nós precisamos colocar em prática diariamente. É por isso que nós temos que ler o manual, sim, mas não é só ler manual. É igual qualquer livro. Não. Tu tem que colocar em prática o que tu está aprendendo. Cara, eu vejo isso uma dificuldade muito grande hoje na geração atual. Tem muito conhecimento, mas pouco se aplica. É uma obesidade de informação. Nós vivemos numa sociedade com obesidade de informação. Esse ano, tanto que eu conversei com a Débora no passado, porque nós nos unimos, nós nos conhecemos num curso de desenvolvimento pessoal. Nós fizemos formação em coach juntas, nos conhecemos lá. E fiz vários cursos fora, venho desde 2019 me qualificando, porque além de advogada, eu sou apaixonada por inteligência emocional, por lidar com o ser humano. E a religião, ela veio, essa parte da espiritualidade, ela veio justamente para fortalecer a minha base, o meu conhecimento, a Pâmela, o meu eu. Por quê, Ricardo? Nós temos a pirâmide do indivíduo.
que é o ser, que é quem tu és, temos o ter e o fazer. Minto, contrário, vamos lá. Base, qual é a base? Ser, eu sou. Quem o Ricardo é, por exemplo? Quem a Pamela é? Eu fiquei me questionando muitas vezes. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu sou uma boa filha? Será que eu sou uma boa parceira de trabalho? Será que eu sou? Uma boa líder? Sou. É a identidade. Quando tu tem a tua identidade não fortalecida, né, que fala na Bíblia também quem tu és. Quando tu tem identidade, por exemplo, eu sou a imagem e semelhança do Criador, está na Bíblia. Quando tu entende quem é a tua identidade, poucas pessoas te deixam triste, te magoam. Depois do ser, é o fazer. A pirâmide do indivíduo que chama. Fazer. Eu vou fazer algo para eu ter resultado. O que acontece hoje, que acontece com muitos empresários, eles querem ter primeiro sucesso, mas eles não querem ser um pai presente, uma pessoa presente, um profissional. Não quer ser uma pessoa de sucesso. Não quer. Ele quer ter resultado, mas não quer fazer. Eu resumo muito isso que eu falo para as pessoas. As pessoas querem ter o resultado que tu tem sem passar pelo que tu não passaste. Quer, não sabe. Olha, é aproveitar o processo, é curtir o processo. Eu gosto muito da frase seguinte: eu vou ter tudo que o meu ser puder fazer. Então, eu vou ter tudo que o meu ser puder fazer. Então, o ser, ele tem que vir na base. Eu tenho que saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que fazer, consequentemente, eu vou ter. Cara, isso é forte. E o que nós temos hoje é uma pirâmide invertida. Invertida. Eu preciso ter o melhor carro, eu preciso morar no melhor lugar, eu preciso estudar na melhor escola. E isso começa lá nas crianças, né? Lá, meu filho vai estudar na melhor escola, ele vai frequentar o melhor centro educacional. E aí ele já vai crescendo o que ele tem que ter. Ele vai crescendo ali já fomentando o ter. Sempre o ter, sempre o Mas topo. ele chega em casa, ele não tem o carinho, ele não tem o afeto, ele não tem o ouvido para ele poder falar e ser ouvido. E aí nós estamos tendo essa geração aí. Que não acontece sabe também que eu aprendi, Débora, por exemplo, que me chamou muita atenção, porque eu tenho um filho de 15 anos. E eu falo assim com muita propriedade. Eu fui mãe do meu filho, ele tinha 12 anos. Como assim, Pamela? Porque a vida toda dele, eu era irmã dele, porque eu fui mãe muito nova, com 17 anos. Então, eu tinha que ser provedora. Eu tinha que sempre estar trabalhando. E eu pensei que só trabalhando estava tudo certo, mas não. Quando eu tive esse autoconhecimento da pirâmide do indivíduo, que eu primeiro tinha que ser a mãe que ele nunca teve, para eu fazer, para eu ter resultado, eu vi que eu estava tudo errado. Porque sempre dá tempo de mudar? Dá tempo sempre de mudar. dá, né? Sempre Quando dá. tu tem esse autoconhecimento, essa tua identidade fortalecida, tu tem esse controle sobre a tua vida, sobre as tuas decisões. Então, quando a Pamela decidiu ser mãe do Lucas, mesmo, de fato, de direito, ele tinha 12 anos. Então, a Pamela foi a melhor mãe. Ela hoje é a melhor mãe. Ela procura fazer. Porque antes, por exemplo, se a criança chega contigo e fala assim, pai, eu tirei uma nota baixa, tudo. Lá atrás, o pai falava assim, porque tu não estudou, tu faz mais que tua obrigação, se tu tirou uma nota 10. Somos sobreviventes aí. Tipo assim, fez mais do que obrigação. Então, assim, o menino já se sentiu frustrado ali. Ou tirar uma nota baixa e fala assim, caraca, tu não faz nada da tua vida, tu só estuda. O menino sente uma pressão. Então, as crianças, os adolescentes, eles crescem com uma pressão muito grande. Né, Nós crescemos com essa pressão muito grande. Quantos alunos nota 10 e que não tem sucesso depois? Não muitos. A minha faculdade era isso. Tu foi nota 10, Ricardo? Quantos alunos... Graças cara a de Deus, ser não. nerd. Quantos alunos são aqueles que o pai exige a nota 9 e 10? Não pode tirar menos que 9 e 10. Aí no final, chegou, prestou vestibular, abandona a faculdade uma vez, abandona duas, abandona a terceira, ou então conclui a faculdade, chega com o diploma e entrega pro pai. E agora? Pega Vai ser um CLT aqui, a vida ó. toda, porque Não, vai ter que trabalhar não para os fez. outros, que não teve Ele desenvolvimento. não fez o que ele quis, ele fez porque o pai assim exigiu. Por quê? Porque a base do ser, lá quem ele era, o que ele gostaria perdeu. de fazer, ela se perdeu no Ele meio só- do ele caminho. só foi no ter. Ele só foi no ter. Então, Ter isso resultado, tem né? inúmeros casos, a gente conhece. Se você for buscar no seu
seu leque de convivência, você vai encontrar pessoas que têm casos exatamente iguais a esse. E o modelo hoje de educação, tá pegando a parte de educação e força muito isso. Tu falaste, pô, tem cara de CDF, mas eu era aluno mediano. Eu era mediana também. Eu só estudava para passar. Eu posso até usar e dizer que eu não gostava nem de estudar, porque eu achava a escola chata. Minha filha não pode ouvir. Não, tu cancela. Gerson, não, meu filho já falou, corta essa parte. Meu filho falou assim, mãe, eu não quero fazer faculdade. Eu falei, por que, meu filho? Eu quero empreender. Misericórdia, filho. Tá, mas você, para empreender, a gente tem que... Mas, gente, sério. Mas eu tenho a resposta para essa fala aí, tá? Esse questionamento? É porque esse questionamento aí, porque eu já escutei isso lá em casa também, que eu tenho uma de 16 anos, O né? Ricardo também tem quantos anos? 19, não, ele tá na faculdade. Pois é, mas aí ela vira e fala assim, mãe, mas lá do Facebook, não terminou a faculdade, mas o outro não fez. Falei, mas antes ele passou Steve Jobs, mas antes eles passaram em Harvard. Você passa primeiro, Harvard, depois tu aí escolhe o que tu quer fazer. Mas, ó, pegando o que vocês falaram sobre esse triângulo, ser, fazer, ter. Então, eu posso dizer que os benefícios da espiritualidade nos negócios é essa questão desse conhecimento, dessa sabedoria, de primeiro eu vou focar em mim como ser humano, para entender o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Tudo faz todo sentido o que você está falando aí. É um resumo legal. Porque olha só, quando você está dentro do seu negócio, você está empreendendo. E aí vem um desafio no dia, né? Ou aquele cliente, ou aquele fornecedor, ou aquele podcast, que é trabalho. Você tem alguma coisa ali que tirou da sua rotina. Se você não tem o seu ser bem estruturado, se você não sabe como conduzir e controlar tudo aquilo que está aqui dentro, não sabe aonde você quer chegar, você se descompensa. E quando você se descompensa, lembra quando a Pamela falou aqui, lá na família tem que estar tudo organizado. E como que você vai estar organizado lá na sua família? Quando você sabe que você é um bom companheiro, que você sabe que é um bom pai, que você é uma pessoa digna, uma pessoa merecedora. Então você que tá problemas bem. acontecem? Problemas acontecem. Não é porque erramos uma vez que somos lixo. Isso não define. O fato de você ter errado, os seus erros não te definem. Isso não é quem você é. Errar é humano. Persistir no erro é uma escolha. Isso. Eu acredito muito nisso. Tu errou, ok. Cara, eu falo muito aqui no escritório assim, porque a gente errou. Cara, não tem certo nem errado. Tu tem que escolher a dor que tu queres sentir. Qual é a dor que tu queres sentir? É de continuar nesse erro? Então vai. Então não vai ter o resultado. A dor tu não vai ter um resultado. Exatamente. Tudo é consequência, né? Eu acho a palavra errado, no máximo equivocado. E a gente tem que viver num ambiente... como é que eu posso dizer? Onde eu possa errar. Sim. Onde o erro é permitido, né? Eu preciso... Vamos falar de uma empresa extremamente rígida, onde a pessoa não possa errar. Ela não vai ter criatividade para fazer algo diferente. Cara, e criatividade é o cerne de tudo, né? Porque, olha só, vamos lá. Você dá uma atividade para uma determinada pessoa executar. E aí ele tem um manual de procedimentos internos ali que ele tem que cumprir aquele passo a passo. E você é aquele líder castrador, aquele líder que não aceita, que tudo tem que estar perfeito. Ele vai fazer... Ele é chefe, nem líder. Ele é chefe. Pronto, ele é chefe, ele não é líder. Esse colaborador, essa pessoa, ela vai fazer exatamente o que está no manual e nada mais. Igual aquele cavalo de carga, assim. Exatamente, porque ele está com o limitador aqui. Então ele não vai inovar. Você não vai conseguir tirar o melhor dessa pessoa que está ali naquela empresa. E quando você dá uma liberdade, claro, uma liberdade com auxílio, com a margem de segurança, porque todo negócio tem uma margem de risco. Sim. Quando você dá essa liberdade de atuação, aí sim essa pessoa vai dar o melhor dela, porque ela sabe que ela pode criar, ela pode inovar, ela pode arriscar. Mas se ela não puder, ela não vai fazer. Mas liberdade com responsabilidade, com responsabilidade. Né? Mas eu acho que a responsabilidade só vem... Cara, eu adorei esse triângulo aqui, vou até Gostou, né? pegar pra mim. Fazer um quadro, Faz um quadro. Vou fazer. Mas a responsabilidade sem esse ser está muito definido. Muito fortalecido. É aí que entra a espiritualidade para mim. A tua identidade precisa estar fortalecida. Porque assim, Ricardo, como a Débora pontuou muito bem, aquele dia o Ricardo acordou, tá bem, tudo. Um exemplo, tu não tem o hábito de conversar com Deus, tu não tem o hábito, entendeu? No ser superior, enfim. Tu não tem aquele hábito. E aconteceu uma situação lá no teu trabalho que, de fato, saiu.
Saiu do controle. Do controle. Saiu da tua rotina. Então, se tu não tiver a tua base lá, o teu ser fortalecido em quem tu és, ter tido uma intimidade com Deus, conversado com Deus, tu vai perder o controle, tu vai partir, talvez, para uma agressividade verbal com a pessoa, tu vai sair de si. Por quê? Porque você não teve aquele momento de conexão com Deus. Tomar Geralmente decisões. é de manhã, de falar assim, Senhor, eu, Pamela, falando por mim, eu converso com Deus, falo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes nós somos teimosos. Hoje eu falei sobre isso. Teimosia. O ser humano, ele é teimoso. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, que eu sempre falo. Persistência com insistência. Persistência é uma coisa, insistência é outra. outra. Porque muitas vezes acontece, por exemplo, já tiveste sócios, tá? Vou te dar exemplo. Sócios, amizades, situações que sumiram da tua vida. De repente sumiram. Não foi de repente. Sabe o que é, Ricardo? Muitas vezes é a resposta da tua oração. Senhor, livrar-nos de todo mal. Amém. Deus te livra de situações e coisas. Tira, porque você pediu, porque Ele sabe coisas que você não sabe. Ele ouve coisas que você não ouve. Ele vê coisas que você não vê. Mas só que entra a insistência do ser humano. Não, mas eu quero essa pessoa assim mesmo. Eu quero esse sócio assim mesmo. Ei, Deus já te livrou. Sai de perto. Então, nós precisamos ter sabedoria e entendimento para o que fazer diante dessa situação. E a espiritualidade vem com essa força motriz para te aperfeiçoar. Perfeito. Exatamente. É isso mesmo. É o equilíbrio, tu entender que tudo acontece por um motivo, nada acontece por acaso, nada. Sabe quando tu esquece a chave, tu tem que voltar em casa para pegar a chave? Às vezes é Deus te livrando de um acidente naquele dia. Então você tem que entender que tudo acontece por um motivo. Então, você tem que parar de olhar o mundo com os teus olhos e justamente olhar com os olhos assim, no meu entendimento, que eu sou cristã, numa situação, uma adversidade, o que Cristo faria? O que Cristo faria numa situação dessa? Ele iria julgar, iria apontar, ou ele iria acolher e iria escutar, em vez de se envolver numa fofoca? Porque ele não era fofoqueiro. Hoje em dia as pessoas fazem fofoca. Em vez eu falava assim, geralmente a resposta certa é aquela que mais te incomoda. Exatamente. E eu posso te falar que a melhor resposta, muitas vezes, é ficar em silêncio. Isso também em Provérbios. O silêncio, ele é a resposta que tu pode dar aos tolos. É que faz mais barulho. É o que faz mais barulho. É o silêncio que grita, né? Impressionante. Impressionante. E assim, hoje os empresários querem ter, né? Ter. Aí eu te pergunto, você que tem. É bom ter? Claro que é bom. Isso é bíblico também. O que é? Que nós vivemos para viver uma vida em abundância. Então, Deus nos fez para ter uma vida em abundância. Só que muitas pessoas vivem na escassez mental. Isso aí é próximo podcast que a gente pode falar sobre isso. Mas pegando esse gancho, eu fico impressionado com o quanto de pessoas que vêm aqui que tem medo de ter sucesso, que tem nojo de dinheiro, que tem medo de ganhar dinheiro. Isso que você está falando é incrível. Quando começa lá na nossa infância, lá atrás, né? A mamãe fala assim, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, para conseguir, tem que fazer alguma coisa errada. Aí se é rico é porque roubou alguém. Se é rico é porque roubou alguém. E quantas frases como essa nós ouvimos ao longo... Uma que eu acho muito bacana, se não estudar vai virar vendedor. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. E aí nós ouvimos essas frases ali e elas acabam se transformando na metáfora da nossa vida. Quando você chega na idade adulta, você começa a fazer alguma coisa e você não entende por que você não consegue. São padrões, repetições porque você vai repetindo. Porque por mais que você trabalhe, por mais que você ganhe, aí você não retém. Vamos supor, vamos usar como exemplo, uma pessoa que trabalha, consegue produzir muito, mas ela não retém. Mas lá no fundo pode estar instalado aqui um drive, nesse drivezinho que nós temos, está instalado lá que o dinheiro é sujo. Então, sujo a gente joga fora. Se afasta. A gente Por isso se afasta. A pessoa gasta dinheiro inconsciente. Que o dinheiro não traz felicidade. Então, para eu ser feliz, eu tenho que me desfazer daquele dinheiro. As pessoas têm vergonha de dizer quanto ganha, se estão ganhando bem ou não. Olha, não. você quer ver uma coisa que é muito comum a gente ouvir? Chega num lugar e fala assim, nossa, que blusa linda. E aí, vamos supor que seja uma pessoa... Comprei na promoção. Comprei na promoção. Vergonha, aí, né? Vamos supor que seja uma roupa de uma qualidade bem superior e que a gente sabe que aquele preço é alto, né? Nossa, mas você conseguiu comprar uma roupa dessa? Não, peguei uma promoção. E sente vergonha de dizer que precisa teve sucesso. Precisa justificar que adquiriu barato.
Ah, eu não, cara, eu já pulei essa fase. Imagina, mas isso tem muitas pessoas que fazem isso. Isso é uma característica de pessoas que não se julgam merecedoras. Sabe, então ela precisa de justificar. merecimento. Uma outra característica, tipo assim, Ricardo, chega aqui, Ricardo, tipo, médico, minha consulta, eu não consigo cobrar R$500, eu acho caro. Aí Porque entra, ele sabe acha aonde? que é- ele acha nessa caro. pirâmide do indivíduo, sabe onde entra isso? Lá no ter, que é a crença do merecimento. Lá do lado do ter é o merecimento. Por que que muitas pessoas querem ter e não são? Porque elas querem provar para outras pessoas que ela tem, mas elas não se sentem merecidas por ter, ela vai ter o dinheiro que for. Tu entende? Mas ela não é. Ela não é um bom patrão, um bom chefe, um bom gestor, não é. Porque ela só tem. Aí eu te pergunto, então, já fazendo por uma ela- consulta com vocês, coincide muito com o que eu falo, quando a gente foca em dinheiro, a gente nunca ganha dinheiro. Eu falo muito aqui no escritório. É, porque ele quer ter, mas Porque ele você não quer é. ter, mas você não é. Que Tu pode ter é uma crença nossa aqui. Eu falo, trilha do não foca no sucesso. dinheiro, foca no resultado. Foca Resultado. em resolver problemas. É o processo O dinheiro de vem junto. aproveitar. O dinheiro vai vir junto. Trilha do sucesso. A gente eu sempre falo assim também, que inclusive eu conversei com a doutora Carolina Beckman, e é sobre isso, o propósito. As pessoas querem encontrar qual é o meu propósito, porque não adianta tu estar aqui e tu não tiver um propósito. Se as pessoas que estão aqui contigo hoje, que eu sei que as pessoas têm o mesmo propósito que tu, Projeto em comum. um projeto em comum, não vai dar certo. Então, qual é o teu propósito? O teu propósito nunca é para ti. O teu propósito é para o próximo. Então, entenda que o teu propósito não é para ti, é para o próximo. Então, tudo que tu for fazer para o próximo, qual é o nosso objetivo, propósito? Que levar facilidade para os nossos clientes, facilitar a vida das pessoas, ajudar a vida das Isso tá no pessoas. nosso manual antigo, né? Dar sem pedir nada em troca. Exatamente, é o dar Tá e o lá no nosso receber. manual, né? É o nosso manual, dar e o receber. Então, o propósito não é para ti, é para o próximo. Então, voltando lá para a espiritualidade, Jesus, ele dava a palavra, a sabedoria, ele era exemplo, o líder. Jesus foi o líder dos líderes. As pessoas hoje em dia querem ter... Qual é a maior livro de líder que tem? É a palavra, porque Jesus foi o maior líder, as pessoas paravam para escutar ele. Jesus, ele era líder por quê? Porque ele se posicionava, ele falava, ele conversava, mas quando ele teve que virar a mesa também, lá no templo, ele virou a mesa. Eu ouso em Ele dizer se que ele vivia o que posicionou. vendia. Sim. Exatamente. Ele era mansidão, ele não precisava gritar, ele não precisava falar, ele era mansidão, as pessoas escutavam ele. Então, tu quer ser líder, Ele se era um baseia em líder Jesus. Inspirador. Né? Inspirador. Ele exerceu todas as lideranças. Ele era tão maravilhoso que às vezes a pessoa não entendia, ele contava por parábolas. Entendeu? Então, Na verdade, assim, ele atingir quem deveria atingir, né? A parábola serve muito para isso. Se tu não entendeu, tu ainda não tá no nível de entender. De entendimento. Então porque- vai, sobe de nível, sobe o degrau que tu vai... exatamente, que eu aprendi também na palavra que fala isso. Não dê pérolas aos porcos. O que é isso, Ricardo? É não fale para quem não quer te ouvir. Isso é muito forte. Não tente convencer eu pego quem- isso um pouco pro meu negócio também. Essa questão da parábola, de não jogar pérolas aos porcos. Tem gente que vem pra cá, quero trabalhar contigo. Eu falo assim, cara, tu ainda não tá no momento de trabalhar comigo. Porque eu vou ser um custo muito pesado e tu vai ficar com uma experiência ruim. É mais ou menos isso, né? É um pouco da espiritualidade, né? Eu falo, olha, chega, eu te ajudo inclusive a ganhar mais, porque tu precisa ganhar X mil reais por mês para fazer sentido tu estás aqui. Tu não vai estar aqui só por estar aqui. Gastar um dinheiro absurdo, querendo ou não, tu vai falar até mal de mim. E olha Porque só, eu vou ser caro. você está exercendo o ser. Nesse momento, você está exercendo o ser. Por quê? Porque você está dizendo não para aquela pessoa. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é dizer não. Cara, mas eu aprendi que foco é dizer não. E aí você diz não. Você está dando energia para está dando força para essa pessoa, porque quando você fala para ela não vem agora, ela vai ter que fazer mais força, ela vai ter que conseguir crescer para te estar. mostrar que ela tem Então, capacidade na pra estar ali. verdade, você está exercendo o ser, porque você está sendo honesto, você está sendo franco, você está sendo transparente, você está sendo digno, você está sendo respeitoso. Tô respeitando o dinheiro dele. Você está respeitando, você está usando todo o seu ser nesse momento. Se você estivesse focando só No no lucro. ter, Eu fechava você muito mais vem, negócio. Vem. Vem E com aí aceito. você tem, mas daqui a pouco esse ter, ele ia... Mas ó, isso tem muito a ver com o meu propósito, com o meu projeto. Porque eu falo muito, eu não quero um cliente que vem para ficar 3, 4 meses comigo. Eu quero um cliente de 20 anos. Então, se eu pego uma pessoa dessa, ela vem e vai ficar só 3, 4 meses, porque vai Ainda pesar. vai falar do teu Que vai trabalho, pesar. né? Ele vai falar de mim, entendeu? Então eu não quero, eu penso muito nisso. É um pouco de cada, né? Aí pegando e tudo isso que a gente falou de propósito, de espiritualidade e tudo mais, como é que eu aplico isso na prática, no negócio? Uma pessoa começou um negócio, como é que eu aplico isso? Como é que começa? Como que começa? Pergunta difícil, pergunta de Enem.
É meio que pergunta de Enem, né? Mas Eu acredito que a base de tudo, de qualquer negócio, é o teu propósito. Qual é o teu Então, propósito? tipo assim, primeiro passo, define o teu propósito, define o teu projeto. missão, visão, valores é batido? É, mas você vai ter que ver qual que é a sua missão. Por que que você está montando esse negócio? Quem é você? Qual é a bagagem que você tem para poder Quais entrar nesse conhecimentos, negócio? quais pessoas vou Quais precisar são os estratégicas? valores? Olha só, uma situação extremamente importante. Quais são os seus valores? Imagina você se associar a uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. Se você é uma pessoa que prima pelo ser, que está ali com uma base espiritual muito forte, como é que você vai se associar, se vincular a uma pessoa que não tem essa base? Cara, isso faz muito sentido, que eu falo muito que negócios é igual o namoro. Né? Não são pessoas iguais, mas tem que ter valores iguais. Exatamente. Pensamento pode ser diferente, mas com valores e propósitos, o mesmo propósito igual, Perfeito. Olha, vocês pegam a hoje mão e vão juntos. eu faço atendimento individualizado para desenvolvimento de pessoas, e quando eu vou falar quais são os seus valores, pense numa pergunta que a maioria das vezes Não tem sabe dificuldade de responder, porque ela não aprendeu a olhar e falar assim, o que é valoroso para mim? O que eu não negocio? Agora pergunta, o que tu queres ter? Aí ele sabe. Um salário bom. Na maioria das quero vezes ter. sabe dizer. Tem pessoas que não sabem também, mas você tem que construir essa jornada. Mas voltando aqui para a espiritualidade, eu primeiro preciso saber qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito, onde que eu quero chegar, quais são os meus valores, quem são as pessoas com quem eu vou me vincular. Por quê? Porque os desafios vão vir. Todos os dias, o empreendedorismo, todos os dias nós teremos E desafios existem a vencer. pessoas estratégicas. Estratégicas. Quais são as pessoas estratégicas que precisam estar ao teu lado? As pessoas essenciais. Quem são as pessoas essenciais? É a tua família, é a tua base de tudo, que aquela pessoa que tu não pode negociar, que tem que estar ali contigo. Essenciais. Só que também tem pessoas estratégicas que vão estar ali no meio do caminho para te chegar até onde você quer chegar. E não existem chegar As sozinho, né? pessoas- Chegar e as junto pessoas com ela. pontes. E as pessoas pontes, né? Porque aquela pessoa vai ser uma ponte para te chegar onde tu quer. Então tá tudo bem se aquela pessoa ficou pelo meio do caminho, mas ela foi uma ponte para você conquistar o teu objetivo, né? Muitas pessoas levam pro lado pessoal tudo, ei, para de levar pro lado pessoal, para de ser chato. Ninguém gosta de gente chata. Cara, Porque eu tô achando incrível hoje. não, sério, E não porque é- tem muita gente chata, as pessoas pensam que, porque um dia o Ricardo me apresentou alguém que eu tenho que estar comigo para sempre. Negativo. O Ricardo, naquele momento, te usou como uma pessoa ponte, tu não foi usado. Mas só que naquele momento eu acredito que Deus teve o propósito de te apresentar e te interligar com aquela pessoa para te chegar ao teu objetivo maior. Então tem pessoas que não aproveitam. E Tem eu acho, pessoas que só eu querem acho se dar assim, bem. Paulo, eu acho assim, se tudo for claro desde o início, ninguém se Total. sente usado. Total, ninguém se Não sente tem problema. usado. E quando você... Aí eu volto no ser. No ser. E quando você tem um ser bem elaborado, bem estruturado, você não se sente usado. Você não vai se sentir. E você não vai ter problema também de se associar com uma pessoa já sabendo que aquela pessoa é um rito de passagem. Ela vai É uma ser pessoa uma pessoa ponte. Ela vai te levar a Estratégica. um outro momento de vida, mas ela vai seguir o caminho dela para lá e você vai seguir para cá. E E tá basta tudo ser certo. claro, basta ter Ser clareza. clareza. Basta Ter ter clareza. clareza. Porque, na verdade, as pessoas jogam, né? A maioria leva muito... somos nós, né? Seres humanos. A gente leva muito pro pessoal. Sim, E o problema não é pessoal, Não é é o contigo. comportamento. Eu tenho que julgar não a Valores, pessoa, é o seu comportamento. decisões. É isso. E quando tu colocas essas pessoas em seus devidos lugares e acontece algum problema, tu nem fica com raiva, né? Porque no final de contas, eu tô aí em expectativa aqui, né? Quando eu sei minha posição é apenas uma ponte, que é o famoso networking, Exatamente. né? Então, tranquilo. Ó, aí tem gente que me liga, Ricardo, tu conhece alguém para me apresentar? Tá aqui, ó. Tu E é tá a tudo ponte certo, você naquele é a ponte. momento para Acabou. aquela Eu pessoa. não fico puto, não fico com raiva, vão fazer negócio pra lá, provavelmente vão me falar de outros negócios. Tranquilo, vida que segue. Agora tem gente que fica chateada. Leva E pro vai pessoal, haver um porque o ser dessa pessoa, a identidade dela, ela não tá fortalecida. Talvez ela esteja tão focada no ter Ou que, no porra, não vou fazer, ganhar que ela- nada nisso aí. O que eu vou Pronto, ganhar te é isso. Eu apresentando? vou ganhar. Ela precisa aí, tem a reprogramação de crença, tem toda uma situação aí para ela poder cuidar um pouquinho do ego dela, porque hoje em dia é uma briga de ego tão grande, meu amigo. Tão grande entre profissionais, por exemplo, nós somos amigos, somos profissionais, mas o Ricardo, ele é meu advogado da minha empresa. Então, assim, não tem briga de ego aqui. Por quê? Porque eu sei muito bem quem eu sou, eu sei a minha qualificação, eu sei qual é a qualificação dele.
Então, assim, as pessoas precisam entender, olhar mais para o ser do que ter. Não vou olhar para ti só com o que tu vai me proporcionar, mas sim a pessoa que tu é também. Se tu tá alinhado com o meu valor, a gente vai fechar parceria, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Se tu não tá alinhado com o meu valor, não tem como, não dá. Fica ali, entendeu? Olha, um exemplo claro disso, eu e Pamela. Nós temos um produto juntas, nós temos um negócio Projeto que nós junto. realizamos Um juntas. braço de cada uma de negócios Exatamente, se se juntou, né? Os valores eram parecidos, as ideias eram parecidas, os objetivos eram parecidos. Opa, então vamos nos unir para ganhar força. E sabe Porque o que foi juntos bem legal do nosso projeto? É que as nossas diferenças que fizeram... Complementaram. Entendi. As nossas diferenças que nos complementou. Olha que bacana. Mas isso pra mim é a base de qualquer sociedade. Eu falo pra todo mundo, igual eu falei, parece namoro. Se todo mundo namorar uma pessoa igual a si mesmo, acabou. O namoro não dá certo. Só que aqui agora eu vou te falar de técnica. Normalmente, nós temos o hábito e a tendência de se aproximar de pessoas parecidas. Concordo. Então, naturalmente, um nos negócios... É um exercício difícil e você precisa ter clareza para poder conseguir superar. Eu te falo isso, é uma experiência minha, uma construção. Eu tô nisso tem 7 anos. O meu primeiro sócio, Carlos, a gente tem mesmos valores, a gente pensa igual em relação ao trabalho, mas somos totalmente diferentes. Personalidade, né? Assim, O Carlos ele é muito operacional no sentido, Ricardo, eu não quero falar com ninguém. Mas é isso que tem que ser. Eu sou a pessoa do falar pouco. Parece. Ela está trabalhando com a influência. Eu sou a pessoa do falar pouco, eu sou a pessoa das planilhas, eu sou a pessoa da análise. Tu és o meu Carlos. A Pamela é a pessoa... Da venda, do influência. Está ali, do comercial, de se apresentar, de fazer, criar o network. Eu tive que trabalhar isso em mim, pela necessidade profissional. Tanto é que com a gente, assim, começa comigo, depois conhece um Carlos, esquece o Ricardo. E aí foi isso que uniu eu e a Pamela. Foi isso que nos uniu, porque nós conversamos, somos diferentes, mas somos complementares. Para finalizar, assim, por que nós nos conectamos mais e criamos esse produto? Por quê? Eu fiz vários cursos, a Débora também. Ano passado eu fui batizada no Rio Jordão para finalizar essa questão da espiritualidade. Eu fui na caravana do Thiago Brunet, foi assim, algo incrível nessa parte espiritual. E a Débora também se batizou no Rio Jordão. Pô, legal. Eu tinha ido meses, então, 4 meses essa antes. conexão aí espiritual nos uniu muito. Mesma vibração, né? Mesma vibração, mesma energia. Eu falei, caraca, tem alguma coisa aí. Então, nós nos unimos para falar sobre a parte espiritual e que acabou saindo esse projeto que é justamente o poder da comunicação ativa. O que é o poder da comunicação ativa? É a união dos nossos conhecimentos para poder transbordar na vida das pessoas, porque o conhecimento isso é bíblico também. Não adianta Deus te dar um conhecimento se tu não aplicar para o outro, se tu não passar para o outro. Então, muita coisa que tu faz hoje, inconscientemente, Ricardo, tu tá transbordando o que Deus colocou no teu coração para as pessoas. Porque tá aqui nesse podcast, tu tá transbordando algo que muita gente chamou de louco lá atrás. Muita gente te jogou pedra, te apontou, mas eu sempre falo, virou meme e tá tudo certo. Mas assim, eu acredito muito. Se Deus colocou algo, um projeto no teu coração, é porque já deu certo. Não é o que vai dar, já deu. Só que não é no teu tempo. O que tu tens que fazer é o que tu tá fazendo aqui, plantando a semente. Porque um dia tu vai colher o teu fruto. Isso é bíblico também. Cara, eu falo muito. A maior ganância do ser humano é plantar o que nunca colheu. Exato. Colheu o que nunca plantou. Tu quer ter o ter, mas tu não quer plantar. Então, tu precisa entender que tudo são frutos. Tudo que tu tem hoje na tua vida são resultados de tuas escolhas. Deus é tão bom, Ricardo, e maravilhoso. O que tu tem plantado? Né? O que tu tem plantado? Deus ele é tão bom que ele te perdoa e te livra dos teus pecados. Mas ele não te livra das consequências. Então, cuidado com o que tu planta hoje. Porque para trás tu não consegue mais mudar. Mas daqui para frente, o que é que tu tem escolhido? Quais são as escolhas daqui para frente? Acho que a pergunta que tu queres fazer no final é: tu queres ter ou tu queres ser? No final é isso, você prefere ser ou ter? Porque ter, ele é a consequência do ser. Então, se hoje tu perder tudo que tu tem... É igual espiritualidade e religião, né? A religião geralmente é uma consequência da espiritualidade. Ou não? É uma escolha, eu acredito. É porque a espiritualidade está acima da religião, né? Tá. É o viver, é o lifestyle, digamos assim. É tu viver. A religião é lifestyle, é tu viver. Para mim, a espiritualidade é tu viver, é o teu lifestyle, é a tua vida, é o teu dia a dia. A religião é uma escolha. Digamos assim, eu quero ir num templo, eu quero ir para um lugar, eu quero congregar. Eu vou para algum lugar
que eu me sinta bem, que me sinta acolhida, que eu vou compartilhar do meu ser com essas pessoas. Mas a espiritualidade é você viver diariamente, aquilo todos os dias. de tu tá... Entendeu? Cara. Tá vendo como alinhou? Sim. Conectou. Resumindo, Ricardo, hoje você só precisa ser quem você é para você fazer o que tem que ser feito e ter as consequências das tuas plantações. O ter é consequência, né, cara? O ter é consequência. Olha, hoje de manhã, eu até compartilhei com a Pâmela, eu acordei, aí tinha uma assim, vai lá e fala. Aí eu vai lá e fala. Tá falando. Aí tá falando lá no meu agora. Instagram, eu até postei assim, você é um livro, né? Talvez você seja o único livro que algumas pessoas vão ler. Então, muitas pessoas estão esperando para ouvir algo interessante. E nós temos que ser esse canal. Então, quantas pessoas a gente deixou ali, sendo que a gente poderia ajudar se a gente falasse o que nós conhecemos? Então, nós precisamos abrir a boca e falar o conhecimento que aí foi nos dado com essa inteligência espiritual que nós fomos buscando. Que a gente tem, né, cara? A gente tem que devolver É o pro mundo. transbordo. E aí, o transbordo. E aí você vai devolvendo. O poder da comunicação ativa é o transbordo. É o transbordo. Esses 3 dias que nós... Agora vão ser 3 dias. É justamente isso. Primeiro, a gente tem que ver a identidade. Primeiro, a gente vai fortalecer o ser. O que é o ser? É a tua identidade. Quem é tu você? és. Aí a gente vai fazer algumas atividades, a gente vai fazer algumas dinâmicas para fortalecer o teu ser. Para te tomar decisões assertivas, para te começar a entender sobre comunicação. No segundo dia, vai falar sobre o fazer. Justamente, vai fazer técnicas, vai ter atividades, vai ter dinâmicas também. Eu posso dizer que essa parte do fazer, eu posso resumir de uma forma bem grosseira, inclusive, é tipo, aguentar o processo? Aguentar o processo? Porque, É viver o processo. É viver o processo. Viver o Olha aí. processo. É viver o processo. É. Fazer é viver o processo. É porque eu vejo assim, pô, pra eu estar gravando aqui hoje com a Pâmela e com a Débora, cara, são 8 anos. Lá atrás. E muita gente fala, porra, Ricardo, da noite pro dia o Ricardo tá assim, madrugada até 8 anos, porra. Né? Então, realmente, eu vivi o processo, tive resiliência o suficiente para não desistir do processo, mas porque o ser estava fortalecido, provavelmente. Perfeito. Olha só, segredo do sucesso. Seja grato. Seja feliz. E tenha sucesso. É a trilha do sucesso. Seja grato. Como é que você vai ser grato se você não sabe quem você é? Como é que você vai ser grato sem as adversidades? Cara, isso é muito forte, porque hoje eu não consigo pedir mais nada para Deus, só agradeço. Então, primeiro de tudo, amanheceu, eu sou grata pelo dia de ontem, eu sou grata pelo dia de hoje, eu sou grata pelo que aconteceu. Independente da religião, entendeu? Independente. É a conexão. É estilo, é lifestyle. Lifestyle com Então, Deus. eu sou grato. Quando eu sou grato, eu consigo viver a felicidade. Eu consigo ser feliz todos os dias. Independente de estar com o boleto atrasado, de estar com o problema com o funcionário. Se errou com o cliente ou não. Se errei com o cliente ou não. Mas eu consigo viver o processo com leveza. É entender que eu sou grato pelo que tenho e pelo que eu sou. Aí eu sou feliz. O sucesso vai vir como consequência. Agora imagina, eu não sou grato, eu já amanheço o dia reclamando. Reclamando. Eu já amanheço reclamando. Vive reclamando de tudo. Conhece Como alguém é que eu vou fazer? Conhece gente assim? Porra. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter decisões assertivas se eu já acordo mal-humorado? E olha, eu já vivi e eu vivo isso. Porque não é o fato da gente estar aqui, de nós estarmos aqui falando, que nós somos perfeitos. Porque isso não existe, essa perfeição não existe. Nós estamos vivendo o processo. Sabendo quem nós somos, nós estamos vivendo o processo. Sim. Eterno. Total. Sempre uma escada que tu tá subindo. Alguns descem, alguns param, alguns degraus, mas... É a escada montanha tá lá. russa Quem chamada tiver vida. parado tá morrendo. Porque não tem jeito. Se você não está crescendo, você já está morrendo. Tá vendo? Então nós Eu te precisamos falo sempre estar evoluindo. Se tu acomodou, é o início do fim. Já é o início do fim, exatamente. Não é pode isso acomodar. Conhecimento ele tem que ser colocado em prática. E tu tem que estar sempre com as pessoas certas. Porque se tu tiver com uma pessoa com uma energia fraca, baixa, meu amigo, tu tem que estar conectado com pessoas... Um resumo do que a gente falou até agora, aí vocês me corrijam. Provavelmente esqueci algo. Espiritualidade tem muito a ver com sabedoria, com definir propósito, com o entender e colocar as pessoas nos seus devidos lugares entre essenciais, estratégicas e pontes. Botar o ter como consequência
do que a gente está fazendo em relação ao que somos. Isso, olha que lindo. Acertei? Acertou. Porra, a primeira vez acertei. Gostei da última frase, gostei da última frase dele aí. Tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado. Porque eu não consigo repetir. É isso? É isso. E me fala, quais são as dificuldades que a gente tem hoje? Qual é o maior desafio da espiritualidade nas empresas? Vocês conseguem ver, conseguem falar pra gente qual é o maior desafio de implementar? Porque eu andei conversando antes, pesquisando para fazer o roteiro e tudo mais. Eu via muito assim, espiritualidade, levar espiritualidade para as empresas não é só permitir diversas religiões. É o quê? Qual é o maior desafio? Olha, eu vou falar por mim, tá, Pamela? Pela minha experiência, né? Hoje eu e meu esposo, nós temos uma empresa onde nós temos alguns colaboradores e são jovens. E no universo onde nós atuamos, o que eu vejo? Quanto mais jovem, eles estão se perdendo esse conceito da espiritualidade. Hoje está ficando cada vez mais comum a gente encontrar jovens se denominando ateus. E aí eles não têm uma referência espiritual. Isso está se perdendo. E explicar para eles que eles têm que ser antes de fazer e de ter, se torna um desafio. Então, como que nós estamos desenvolvendo isso dentro do nosso negócio? O mural da gratidão. Pode parecer uma coisa simples, mas é que eles serem gratos por ter um lugar para trabalhar, por ter uma empresa que respeita o ser humano, ter uma empresa que acolhe. Isso tem feito a diferença. Hoje nós estamos vivendo uma situação que, inclusive, nós vamos ter que sentar para alinhar, que é pessoas cada vez mais jovens procurando por nós. E por nós atuarmos numa região, vamos dizer, periférica, vem muito assim, porque eu sou o único da minha casa que eu não me perdi ainda. Porque os meus irmãos... Porque chegar uma pessoa e falar assim, olha, ajuda aquele rapazinho ali, porque... Ajuda aquele rapazinho porque na casa dele todo mundo já se perdeu. E a gente sabe que se perdeu. E se não fizer nada, se perde também. E vai se perder também, porque o convívio vai corromper, né? O ecossistema ali, né? O meio vai vencer. Na verdade, o meio vai vencer. E isso nós vamos ter que alinhar, porque está havendo uma procura desse tipo de pessoas para trabalhar conosco. Por quê? Porque ali nós estamos acolhendo. E isso é viver a espiritualidade. Eu e meu esposo, antes de sair, colocar o joelho no chão e agradecer por aquele dia, e entregar e sermos obedientes em seguir o que nos foi determinado, o que nos propusemos a fazer. E aí essas pessoas começaram a chegar. E aí o nosso propósito é justamente auxiliar vidas, auxiliar pessoas. E acaba que no nosso dia a dia, e a Pamela, eu acredito que vive a mesma coisa, de parar um cliente e ouvir, e você levar uma palavra para aquela pessoa ali, e você nem sabe o que você está fazendo. A gente quer ser acolhida, a pessoa quer ser ouvida hoje. O ser humano, né? quer ser... Acho que é natural de ser acolhido, né? E quando tu não tem, nós vivemos assim em constante pressa, né? Então tu acaba não ouvindo a pessoa. E fechando esse conceito aqui, então, para mim, na minha experiência, a dificuldade está sendo porque estão vindo muitas pessoas que não têm base, e nós estamos tendo que começar aqui bem sutil, não é uma coisa com muita intensidade, é sutil, mas aí vai construindo a base do ser. Então, o desafio é construir a base do ser dessas pessoas. É viver a palavra. Quando tem um conhecimento da palavra, isso que ela está falando, justamente, tem uma parábola das 99 ovelhas, né? Que o pastor, vai procurar. Ele tem 100 ovelhas. Ele deixa as 99 para procurar uma perdida. Então, ele deixa as 99 para ir atrás dessa. É justamente isso. Quando tu tem o conhecimento da palavra de Deus na tua vida, aquele teu funcionário, aquele teu colaborador, aquele mais revoltado, aquele teu sócio, aquela pessoa que ela é mais desafiadora, é aquela que tu tem mais a acolher. Que você tem que procurar. É aquela pessoa que está precisando de uma palavra tua. Que talvez no teu dia a dia tu não consiga escutar ela. Cara, talvez no teu dia a dia... Isso lembrou minha mãe. Minha mãe uma vez falou assim, perguntaram para ela, qual filho que tu mais gosta? Ela falou, é o filho que mais precisa de mim. Perfeito. É isso. É isso. Por quê? Porque é muito fácil, Ricardo, tu tá super bem com as pessoas que tu te dá bem. Sim. Mas aquele teu sócio que tá dando problema para ti, aquele teu cliente mais desafiador, ele tá com dor, porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas.
Eu acredito muito nisso. Então, aquela pessoa mais desafiadora do teu negócio, do teu trabalho, é a que mais precisa de ti. Então, a pergunta que volta é, será que de fato eu estou dando a devida atenção para aquela pessoa ou eu só sei julgar e criticar? Isso aí não está na palavra. A palavra é, você tem que deixar os 99 e dar atenção para aquela pessoa. Porque é aquela pessoa que vai te dar até mais do que os outros. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ali é fiel. Mas é muito mais fácil tu querer descartar. Hoje as pessoas estão descartáveis. O ser humano está descartável. Então, é o que dizem, né? Relacionamentos estão fluidos. Relacionamento tão fúteis. Então, aquela pessoa ali, ela precisa de ti. E talvez aquela pessoa seja a pessoa mais fiel que vai conseguir andar do teu lado. Por quê? Porque no pior momento você estendeu a mão sem julgamento. Porque hoje em dia as pessoas querem descartar. É mais fácil descartar. Mas aprenda a acolher. E eu acho assim, né? É encontrar o jeito certo de comunicar. Vocês falam muito de comunicação. Isso. Eu me considero uma pessoa espiritualizada, apesar de não parecer, viu, Lilê? Eu sou espiritualizada. Uau. E a forma que eu encontrei disso foi... Ó, meus prints no Instagram. Tem muita coisa que é da Bíblia aqui. Só que eu dou uma outra roupagem. As pessoas mal sabem disso. Só os mais íntimos realmente sabem. Como eu te falei, tem muita coisa que são de provérbios aí. Que para mim é o melhor manual que tem. Talvez a gente encontrar a forma correta, uma forma mais moderna, entre aspas, né? Uma nova roupagem para falar do que já vem sendo falado há 2000 anos. Talvez seja ou não uma forma de espiritualidade. Aí é com vocês, é ou não é? Total, sim. Então a gente tem que encontrar o meio certo de ser espiritualizado. Então acho que esse é o maior desafio dentro das empresas. Mas tu tem que viver. Eu acho que assim, tu és o exemplo. Jesus era exemplo. Então, tu tem que ser o exemplo. O líder de verdade, ele é exemplo. Ele não fala, ele faz. Então, as pessoas, elas vão te ver e vão seguir o que tu és. Porque não adianta tu querer chegar, ter um resultado que tu não é, que tu não vive. Isso serve para o teu casamento, para tua casa, para teus filhos. Como é que tu quer cobrar algo que tu não é? Então, primeiro, seja para você fazer, para você ter os melhores resultados. É isso mesmo. É sobre Simples isso. assim. Caralho, já. Uau! E tu pensou que nós íamos falar de comunicação? Eu caí no golpe. E ó, pra finalizar, cara, 54 minutos, 55 já, passa rápido. Uau! Eu sempre pergunto, pra quem tá começando, porra, comecei agora, pra quem que tá começando e quer realmente implementar, qual conselho vocês dão? Implementar uma espiritualidade, começar essa questão de espiritualidade dentro do seu próprio negócio? Eu digo por mim, tudo que eu faço hoje, eu converso muito com Deus, eu crio a minha intimidade com Deus, assim, então eu coloco à frente. Então, não adianta tu querer fazer as coisas da tua cabeça, para de ser teimoso, para de ser tolo, seja prudente. Então, faça as coisas, mas peça ajuda também, Ricardo, porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, elas querem ser autossuficientes. Então, peça ajuda para profissionais que vão te ajudar, converse com pessoas que vão edificar a tua ideia, mas não te abra com qualquer um também, que tem pessoas muito oportunistas aí, cuidado. Mas assim, tenha a prudência, sabedoria e conhecimento, porque não adianta tu ter a parte espiritual se tu não tiver um conhecimento técnico para te fazer o que tem que ser feito. Então tu tem que ter prudência e se capacitar e estudar e investir tempo e energia no que tu acredita, porque como eu falei, se Deus colocou algo no teu coração, porque já deu certo. Mas no caminho, nesse processo aí, vão acontecer desafios, por quê? Porque também é bíblico. Mas vai acontecer, mas você precisa entender que o teu propósito ele é muito maior do que essa dor momentânea. Pô, legal. E aí, Débora, qual é a dica que tu dá? Primeiro, o que eu diria, que eu vou falar assim, da trilha que eu fiz. Seja intencional. Tudo que você for fazer, seja intencional. Olhe seus passos, planeje seus passos. Se cerque de pessoas que possam te ajudar. É como a Pamela falou, seja humilde, seja vulnerável para dizer, eu não conheço esse território. Tenha mentores. Tenha mentores, exatamente. Que vão te ajudar. E quando a gente fala de ter mentores, a gente está falando de várias áreas. É um mentor para o negócio, é um mentor espiritual. Então, tenha mentores. E por último, treine. Treine até se tornar. Cara, eu digo que a excelência é hábito, né? É o hábito. É alguma coisa que você fez repetidas vezes até chegar. A repetição gera excelência. Então, na minha visão, é isso. Seja intencional, tenha mentores e treine. Cara, treine que aula. até se tornar. E assim, respeita a tua história, cara. Eu sempre falo isso, respeita a tua história.
Para de querer se comparar com o outro todo o tempo, porque muita gente trava aí, Ricardo. Por exemplo, ele olha ali e não sabe que tu tem 8 anos aí de luta nesse podcast e tudo, por exemplo. Aí ele tenta 1, 2 vezes, ele para. Por quê? Porque ele não teve o resultado que o Ricardo teve. Por quê? Porque ele se comparou. Infelizmente, nós vivemos num mundo de comparação. Então, não se compare, respeite a tua história e não desista. Você tem que ser persistente no que você quer. Respeita a tua história. Cara, olha aqui, somos o que hoje? 13 aqui, começou com o Carlos, éramos 2, hoje somos 13. Olha só. Tudo é resiliência, né? Cara, que aula. Que aula. Acabou? Agora já? Dá não. Cara, eu só tenho a agradecer. Pamela, Débora, realmente, obrigado. Foi uma aula. Eu curti pra caramba. Eu vou levar esse triângulozinho aqui pra vida. Fazer um quadro aqui da próxima vez. Fazer um quadro. Vou fazer uma blusa. Uma blusa. Seja, faça, tenha. Vou fazer uma blusa dessa. Isso tem que agradecer. Obrigado. Espero que vocês voltem logo, né? E como é que acham vocês na internet? Como é que acha, Pamela? O meu Instagram é @Pamela com 2 M's e 2 L's, tá? Não esqueci, importantíssimo. Por favor, Pamela com 2 M's e 2 L's, Tayara com Y. E da Débora? Débora_Rolim. Rolim. Rolim, com M no final. Com M no final, pessoal. Antes de mais nada, realmente, esse episódio precisa ser compartilhado. O mundo precisa ouvir. Transbordo. Obrigada. Precisamos Transbordo. transbordar Cara, conhecimento. compartilha com alguém, com um amigo, enfim, com aquele colega de faculdade que está precisando. E não posso esquecer, né? Todo dia 1º, 10 e 20, sai nossos podcasts aqui. A gente está tentando virar semanal, mas está difícil porque, enfim, logísticas, né, dona Issa? Logística. Mas vai no tempo certo, né? Quando Tudo Deus vai dar quiser. certo. É propósito. E é isso, pessoal. Obrigado de novo. Voltem logo. E abraço.